Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele e para Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na minha e na sua vida. Jesus é bom e o diabo não presta. Convido os senhores e as senhoras para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. O livro de 1 Tessalonicenses foi escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o autor do livro de Tessalonicenses. Louvado seja Deus! Esse livro foi escrito para o povo tessalonicenses. E o livro de 1 Tessalonicenses fala da volta de Cristo. Fala da volta do Salvador. E vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Louvado seja Deus! Para ler em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo do 13 até onde o Espírito Santo mandar. Louvado seja Deus, que fala acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. O versículo 13 de 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz assim: Não quero, porém, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo está falando para os Tessalonicenses e para mim e para você. Não quero, porém, irmão, que sejais ignorante acerca dos que já dormem, ou seja, acerca dos que já morreram, né? Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Isso está falando do arrebatamento, irmão. Louvado seja Deus. O 15. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 16. Porque o mesmo Senhor, ou seja, o mesmo Jesus que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, ou seja, descerá do céu com os anjos, com o toque da trombeta, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E o que vai acontecer? Se isso fosse agora, iria acontecer isso, ó. E a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, se o arrebatamento fosse agora, os que morreram hoje ou ontem, o mês passado, o ano passado, pessoas que não têm nem osso mais lá na sepultura, serão mais privilegiados do que nós que estamos vivos. Olha o que vai acontecer. O sobrenatural de Deus. Quando essa profecia se cumprir, que não se cumpriu ainda, a profecia do arrebatamento está dizendo que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O 17. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O 18. Olha o consolo da igreja aqui. O consolo da igreja de carne. Eu estou falando igreja de carne, pessoas, não pedra. Eu estou falando igreja, não pedra, quatro paredes. Eu estou falando pessoas, porque igreja na Bíblia é pessoas, não é quatro paredes. Então está dizendo aqui:
o consolo da igreja, o meu consolo e o seu consolo é isso aqui, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, 18, que diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavra, irmão? A palavra do arrebatamento. O apóstolo Paulo, quando escreveu o livro de 1 Tessalonicenses, acerca de 51 antes de Cristo, ele já esperava o arrebatamento, irmão. Os apóstolos, os discípulos de Jesus esperavam o arrebatamento, mas o arrebatamento não foi para o tempo dele, o arrebatamento não foi para os dias deles, não aconteceu, eles morreram e não viram, não contemplaram o arrebatamento. Mas sabe de uma coisa, a Bíblia diz que eles serão mais privilegiados do que nós, porque está dizendo aqui, no versículo 16, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com laredo com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. O apóstolo Paulo não foi arrebatado, o apóstolo Pedro não foi arrebatado, Lucas não foi arrebatado, João não foi arrebatado, e os demais apóstolos não foram arrebatados. Mas a Bíblia diz que eles no arrebatamento serão ressuscitados primeiro, e depois nós, eu e você, seremos arrebatados. Porque se o arrebatamento fosse agora, primeiro se daria a ressurreição, aonde os apóstolos iriam todos ser ressuscitados. Pessoas que nem os ossos tem mais na sepultura, nem os ossos tem mais aonde o mar o matou, açude. Mas vai acontecer o sobrenatural de Deus e vão ser ressuscitados no corpo espiritual, no corpo semelhante ao de Jesus, no corpo transformado, no corpo que não é igual a esse de carne e osso e sangue, não, no corpo espiritual. Vai acontecer o sobrenatural de Deus quando essa profecia de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18 se cumprir, irmão. É por isso que eu sou cristão, é por isso que nós somos cristãos, porque nós cremos nessa profecia. Esta é uma das únicas profecias que não se cumpriu ainda. É por isso que eu estou ainda aqui no canal YouTube pregando para você, porque quando esta profecia se cumprir, irmão Josias e todos aqueles que creem nesta palavra, que aceitou o dono dessa palavra comum, que o Senhor e Salvador, será arrebatado. E o diabo não quer que você escute estas coisas. O diabo não quer que você creia no arrebatamento. É por isso que o tema para este vídeo é esse que está aí. O mundo não está esperando o arrebatamento. O mundo não está esperando o arrebatamento, mas sabe de uma coisa? A igreja está esperando o arrebatamento. Porque esta profecia não se cumpriu, mas irá se cumprir, sim senhor, sim senhora. Queira o diabo ou não, mas vai se cumprir. Creia você ou não, mas vai se cumprir. Não depende da sua fé, da sua crença. É uma profecia de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a promessa do Todo-Poderoso para a humanidade. O arrebatamento é a arca da salvação. No tempo de Noé, a salvação era para quem entrasse na arca. Quem entrasse na arca não morreria nas águas. Mas hoje a arca da salvação não é mais a arca de Noé. A arca da salvação é aceitar Jesus como único Senhor e Salvador. Porque desta vez Deus vai destruir o mundo não em água, mas sim em fogo, literalmente. Literalmente este mundo vai ser destruído com fogo. Mas antes Deus vai levar o seu povo. No tempo de Noé, Deus não acabou o mundo, acabou só com as pessoas que não entraram na arca. E o mundo continuou sendo mundo. Mas a palavra de Deus diz que depois do arrebatamento irá acontecer muitas coisas. E este mundo vai ser destruído com fogo. E a arca da salvação é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Ele é a salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas o mundo não está esperando o arrebatamento. O mundo está esperando a pandemia acabar. O mundo está esperando a Copa do Mundo chegar. O mundo está esperando o carnaval. O mundo não está esperando
a volta do Salvador, o arrebatamento. Louvado seja Deus, porque o mundo não está crendo nesta profecia. Louvado e agradecido seja Deus. Mas queira o diabo ou não, Jesus está voltando, os sinais estão aí, irmão. A nossa geração está tendo mais sinais do que a geração de Noé. No tempo de Noé, o único sinal para a salvação era a arca de Noé. A arca de Noé era o único sinal para a salvação. Mas a nossa geração está tendo muitos sinais, irmão. Porque a volta do Salvador, a volta de Jesus se dará com muitos sinais do céu. Se ligue no céu, olhe para o céu. Às vezes você passa a noite toda, olha para um lado, olha para outro, olha para frente, para trás, mas não olha para o céu. Olhe para o céu. Porque a volta de Jesus se dará com muitos sinais do céu, na terra e no mar. Louvado seja Deus. E nós somos a geração que temos mais sinais que indica a volta de Jesus do que a geração daqueles tempos, irmão. Louvado e agradecido seja Deus. Mas o mundo não está esperando o arrebatamento. O mundo não quer que Jesus volte. O mundo não quer que estas profecias se cumpram, porque muitas pessoas estão se apegando a bens materiais, estão cada vez mais materialistas, estão cada vez mais esfriando da fé, estão cada vez mais odiando o seu próximo, querem ir para o céu odiando o seu irmão, odiando a sua irmã, querem ir para a igreja da glória a Deus, aleluia. Aliás, vão para o templo, né, de 4 paredes, da glória a Deus, aleluia, mas na rua não respeita o irmão, não respeita a irmã, vira a cara até para não saudar com a paz do Senhor, mas quer ir para o céu da boca do jacaré. Louvado e agradecido seja Deus, porque o que me garante o arrebatamento, que vai te garantir o arrebatamento, é o amor. O amor é o cartão de identidade de ser arrebatado. O amor é o cartão de identidade para ser arrebatado. Você pode falar em língua, eu posso expulsar demônio, curar enfermo, ganhar almas, mas se eu não tiver amor, você não tiver amor, não vale nada para Deus, porque o amor é quem vai me garantir o arrebatamento. Louvado seja Deus. É tempo de arrependimento, de conserto, porque as profecias estão aí. Louvado seja Deus. Breve vai acontecer o que o mundo não espera. Breve os canais de televisão vai dar notícia que um povo desapareceu. E quem vai dar notícia do arrebatamento são os cão gulosos, falsos ungidos, falsos pastores, as falsas lideranças que se enriqueceram aqui na terra em cima de dízimo, e o galardão de muitos é esse mesmo, é riqueza aqui na terra, é patrimônios aqui na terra, mansões, fazendas, aviões, porque lá no céu não tem galardão nenhum, porque o coração deles estão aqui na terra, não de todos, mas da maioria dos líderes estão cada vez mais se apegando a bens materiais, porque quem tem amor às almas prega o evangelho genuíno, não o judaísmo. Todo líder que prega dízimo está indo de contra a palavra de Deus, está retardando esta promessa do arrebatamento, está retardando esta promessa de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante. Louvado seja Deus. E breve vai acontecer o que o mundo não espera, o rapto da igreja. O rapto. Louvado e agradecido seja Deus. E qual é a igreja que Jesus vai arrebatar? A Assembleia de Deus, a Deus Amor, a Universal, a Batista. A igreja que Deus vai arrebatar não é a igreja de pedra, é a igreja de carne, é eu e você. Deus não vai levar placa. Ele vai levar pessoas, ele vai levar adoradores, pessoas nascidas de novo. Engrandecido seja Deus, não se apega à placa, porque Deus vem buscar pessoas. Ele vai tirar um povo no meio de outros povos. Engrandecido seja Deus. Se prepare para o arrebatamento, não seja vencido pela carne, se prepare
pro arrebatamento. Não se deixe ser vencido pelos vícios. Não se deixe ser vencido pelo mundo. Porque os sinais da volta de Jesus estão aí, meu irmão. Estão aí, minha irmã. Louvado seja Deus. Não seja vencido pelo pecado. Não seja vencido pelas coisas deste mundo, mas se apegue ao Deus que tudo pode, ao Deus poderoso, porque as coisas que os olhos não viu são coisas que Deus preparou para todo aquele que o ama, para todo aquele que acredita nele e tem ele como único Senhor e Salvador. A melhor coisa aqui no mundo não há de se comparar com o que Deus preparou para você e para mim lá na eternidade. Engrandecido seja Deus. Não se deixe ser vencido, meus queridos, meus amados, pelo pecado, porque em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, nos alerta que os ímpios ficarão de fora. Nos alerta que os ateus, os falsos profetas, os carnais ficarão de fora. Está escrito em Apocalipse, capítulo 22, 15. Louvado seja Deus, porque o arrebatamento, meu irmão, o arrebatamento, essa promessa é para quem vencer. É para os que vão vencer. Vencer o desejo da carne. Vencer este mundo. Louvado seja Deus. O arrebatamento é para os que vencerem. Se você morrer, você vai ter o privilégio de ser ressuscitado no arrebatamento. Se você morrer em Cristo, você vai ter o privilégio de ser ressuscitado no arrebatamento. Louvado e agradecido seja Deus. Essa promessa, meus queridos, é uma promessa do Todo-Poderoso. Essa promessa não é promessa de político, não é promessa de homem. Essa promessa não é promessa de novela, de filme, de desenho animado. Não é a promessa divina. É a promessa do Todo-Poderoso. A promessa do arrebatamento não é uma história de carochinha, não é uma história para boi dormir. É a palavra de Deus. É uma promessa. É o sobrenatural de Deus que vai acontecer. Aleluia. Na vida de todos aqueles que o aceitar como único Senhor e Salvador. Mas o mundo não está crendo nessas coisas. O diabo não quer que você creia nessas coisas. Porque o diabo quer lotar o inferno. Porque ele não quer ir para o inferno sozinho. O diabo não quer que você creia nessas coisas. Escuta essa palavra, essa pregação. Porque o diabo sabe, a entidade sabe, que o crer vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus. É por isso que o diabo faz tudo para você não ouvir a palavra de Deus. Que quando você escuta a palavra de Deus, nasce dentro de você a fé. E é a fé que vai te salvar. A fé em Deus. Porque o crer vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então o diabo faz de tudo para arrancar essa palavra do teu coração. Porque ele não quer que você se ligue nos sinais. Porque Jesus disse as dicas, os detalhes. Ele deixou os sinais. Ele não disse o dia nem a hora da sua volta, mas ele deixou os sinais. Ele disse os detalhes, sim ou não. Sim ou não, meu irmão e minha irmã. Ele deu a dica para mim e para você. E hoje nós somos a geração que tem mais informação da volta de Jesus do que a geração do tempo de Noé. Mas nós, infelizmente, somos a geração mais incrédula do que aquela do tempo de Noé. Por quê? Porque hoje nós temos mais informações do que a geração do tempo de Noé. Hoje nós temos a Bíblia, temos os sinais. E aquele povo da época de Noé não tinha a Bíblia, não tinha os sinais. Tantos sinais assim como nós hoje temos. Mas nós se tornamos mais incrédulos do que aquela geração. Porque aquela geração só tinha um único sinal, que era a arca. E nós temos muito.
Louvado seja Deus. E essa é uma promessa do Todo-Poderoso. O sobrenatural de Deus vai acontecer nesse planeta. Vai acontecer o arrebatamento. Louvado e agradecido seja Deus. É tempo de renúncia, é tempo de arrependimento, é tempo de nascer de novo. Porque Jesus, ele vai voltar, ele vem. Porque Jesus, ele vem, irmão. Ele vem. E para muitos Jesus já voltou, porque todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Louvado seja Deus. E Deus já está recolhendo muitos. Porque Deus tem pressa que esse evangelho seja pregado. E Deus está irado com muitos pregadores de dízimo, porque estão pregando judaísmo e não cristianismo. Estão retardando as promessas de Deus, estão retardando a volta do Salvador. Louvado seja Deus. E quando Jesus voltar, irmão, quando aconteceu o arrebatamento, a minha mãe que eu enterrei lá no cemitério, ela vai ressuscitar. A sua mãe que você enterrou lá no cemitério, ela vai ressuscitar. O meu pai que eu enterrei lá no cemitério, ele vai ressuscitar. O seu pai que você enterrou no cemitério, ele vai ressuscitar. O meu irmão que eu enterrei lá no cemitério, ele vai ressuscitar. O seu irmão que você enterrou no cemitério, ele vai ressuscitar. Porque esta promessa não é promessa de político, de homem, é do Todo-Poderoso. E essa promessa é para aqueles que crerem. Louvado e agradecido seja Deus. Essa promessa é a promessa divina, irmão. Glória a Deus. O meu pai, minha mãe, meu irmão, seu pai, sua mãe, seu irmão vai ser ressuscitado num corpo glorioso. Não num corpo carne e osso, mas num corpo glorioso, semelhante ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e agradecido seja Deus. Mas o mundo não está esperando estas promessas. O mundo não está esperando o arrebatamento. Mas a Bíblia diz que o arrebatamento é o consolo da igreja. 1 Tessalonicenses 4:18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, com essa profecia, com essa mensagem. O meu e o seu consolo é o arrebatamento. Ô irmão, você quer mais consolo melhor do que esse? De morar no céu de glória, no céu além da gravidade. Eu não estou falando do céu do avião, eu não estou falando no céu das estrelas, eu estou falando no céu além da gravidade, o céu dos céus. Você quer mais consolo do que esse, irmão? A promessa de ser arrebatado, de deixar esse mundo e morar com o Pai. Louvado e agradecido seja Deus. Eu e você vamos desaparecer. Eu e você vamos ser arrancados dessa terra, irmão. Queira o diabo ou não, mas eu e você vamos ser arrebatados. Esta é a palavra, não do irmão Josias, mas do Espírito Santo. E a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito Santo de Deus está falando que os sinais estão aí. Desperta tu que dorme, porque Jesus virá e não tardará. Louvado seja Deus. Mas, irmão, faz tanto tempo desde pequeno que eu escuto que Jesus vai voltar e não voltou ainda. Dê glória a Deus por isso. Porque se ele voltasse agora, você seria arrebatado. Ele é tão misericordioso que está te dando tempo, está me dando tempo para que eu e você se conserte. Porque Deus não quer perder nenhuma alma sequer para o diabo. E se Jesus não veio ainda, irmão, porque ele não vai vir sem que antes as outras profecias se cumpram. Ele não vai vir antes que o terceiro templo lá em Salomão seja construído. O arrebatamento não vai ser antes da construção do terceiro templo lá em Jerusalém. E outras profecias. Mas os sinais estão aí, irmão.
E um dos sinais do arrebatamento é a pandemia, guerras, doenças, irmão. O amor de muito esfriando. Mas o consolo de Deus para mim e para você, que somos igreja do Senhor, é a promessa do arrebatamento. É esta promessa que nos faz ser cristão. É por causa dessa promessa que nós entregamos a nossa vida ao Todo-Poderoso, porque cremos na promessa do arrebatamento. Mas o mundo não crê nessas coisas. O mundo não está esperando o arrebatamento. O mundo não está esperando a volta do Salvador. Mas saia desse mundo. Não se envolva com as coisas do mundo, mas se ligue das coisas de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Glória a Deus.